Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês sobre 4 jogadores que foram anunciados a saída deles do Bahia. São eles o Cicinho, lateral, o Cuesta, zagueiro, o Adriel, goleiro e o Depena, meio-campista. Vou comentar aqui um pouquinho com vocês, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então, aqui já tá a foto do Depena. Eu ia aqui para notícia, que aí tem tudo completinho. Estou pegando aqui no GE, tá bom? Aqui, ó. Depena, Cicinho, Cuesta e Adriel. E ainda tem aqui mais o destaque do seguinte. De caras que estão em dúvida ainda, porque tá no final do contrato e ainda não se sabe se vão renovar ou não. Deixa eu colocar minha câmera um pouquinho para cima para não ficar na frente. Aí. Aqui, ó. O Danilo Fernandes, goleiro, né? Também tá como dúvida se vai renovar ou não. E o Nicolas Acevedo também, que volante vinha sendo aproveitado. Vamos comentar aqui um pouquinho, um por um. Começando pelo Depena. O Depena veio junto ao Inter, né? Tava no Inter, não vinha mais sendo tão aproveitado. Foi pro Bahia. No Bahia, ele era basicamente o reserva do Everton Ribeiro, né, cara? E o Everton Ribeiro, pela idade, não consegue mais jogar os 90 minutos em alto nível. Então, o Depena era essa peça importante, substituindo principalmente o Everton Ribeiro. Quando precisava de mais drible, mais velocidade, aí entrava o Ademir, né? Mas, enfim, vai fazer falta um reserva, assim, com essas características não iguais ao Everton Ribeiro, mas nessas características de armação, de qualidade no passe que o Depena entregava. Então essa vai ser uma posição para o Bahia ir atrás, né? Um substituto para o Everton Ribeiro. Vinha sendo o Depena, não vai ter mais ele no elenco. O Cuesta, que para mim foi muito injustiçado no Bahia, tá bom? É muito mal aproveitado. A dupla de zaga do Bahia vem sendo o Canu e o Gabriel Xavier. O Cuesta para mim é melhor que os dois, tecnicamente é melhor que os dois. Talvez fisicamente o Canu se sobressaia um pouquinho mais do que o Cuesta, mas tecnicamente o Cuesta é melhor que os dois. Não sei se tem algum motivo a mais para o Cuesta não ter sido aproveitado, mas eu torço para o Grêmio. Eu sei que o Cuesta tem uma história com o Inter, mas mesmo assim, eu aceitaria o Cuesta no Grêmio. Para mim, o Cuesta hoje seria titular no Grêmio, inclusive. É um zagueiro canhoto, muito bom, é, foi liderança muito grande no Inter, e quando foi para o Botafogo foi vice-campeão do Brasileirão, sendo peça importante. Então, assim, acho que foi meio injustiçado no Bahia. Nesse Bahia atual, inclusive, para mim merecia ser titular. Usava o Canu pela direita, tirava o Gabriel do Xavier do time e colocava o Cuesta pela esquerda. Lógico, eu não acompanho regularmente todos os jogos do Bahia. Então eu não sei qual a situação de tipo, sei lá, o Cuesta jogava muito mal sempre, ou não sei. Mas para mim, na teoria, pelo menos o Cuesta deveria ser titular desse time. Foi mal aproveitado e tá de saída. Eu torço pro Grêmio. Por mim, o Cuesta poderia vir, por mais que tenha essa história com o Inter. O Adriel, que vinha sendo titular no gol nesses últimos jogos, o Marcos Felipe, nessa reta final, fez um Brasileirão bem fraco, bem abaixo, com algumas falhas. O Adriel teve essas oportunidades. Ele acabou falhando no gol do Yuri Alberto na Arena Corinthians, né? Eu acho que isso pode ter pesado um pouquinho para o Bahia não ter tentado a permanência dele. E aí é uma posição que agora fica muito nítido que o Bahia precisa contratar, que é a de goleiro. O Marcos Felipe não convencia, o Adriel, que era o que estava recebendo oportunidades, foi embora. E ainda tem o Danilo Fernandes que está como dúvida se vai renovar ou não, mas é um cara também já indo para a reta final de carreira. Então o Bahia vai precisar contratar mais um goleiro, ou pelo menos dar mais minutagem para o Danilo Fernandes, porque já chegou a ser importante, perdeu espaço. E o Marcos Felipe eu acho que ficou claro que não é o ideal para o Bahia, tá bom? Para ser titular, pelo menos não. Um time com tanto investimento que vai jogar Libertadores, o goleiro titular não pode ser o Marcos Felipe, tá bom? Enfim, o Adriel volta pro Grêmio. O Grêmio que agora. Eu tenho meu canal sobre o Grêmio, né? O Berg Grêmio, para quem quiser. O Grêmio agora vai ter 5 goleiros, cara. Marquezin, Kaique, ex-Vitória, né? Rival do Bahia. O Adriel, o Grando voltando do Cruzeiro e o Breno. Então o Grêmio vai ter 5 goleiros, cara. Loucura. E aí também o outro dispensado é o Cicinho. O lateral não vinha mais sendo tão aproveitado. O Cicinho, ele era lateral esquerdo ou lateral direito? Eu não tô me lembrando agora. Porque na lateral direita, o Bahia, eu já comentei aqui, tem uma das melhores laterais direitas do Brasil, tanto titular quanto reserva. Tendo Arias e Gilberto, é um nível absurdo. Você tira um, coloca o outro, o nível continua muito alto. É bizarro. Arias, jogador de seleção colombiana, e o Gilberto, que é muito bom lateral.
foi importante pro Fluminense, foi importante pro Vasco e acabou virando reserva do Arias porque realmente o Arias é muito bom. Mas enfim, são dois laterais acima da média. E na esquerda só tem o Luciano Juba, né? E é um lateral muito ofensivo. No momento que você precisa se defender um pouquinho mais, talvez falta um reserva para ele. Comenta aí que agora eu tô em dúvida se o Cicinho é lateral direito ou lateral esquerdo, tá bom? Eu não tenho essa convicção toda, eu sei que ele é lateral. O Danilo Fernandes está como dúvida se vai renovar ou não o contrato. Que nem eu falei, essa é uma posição muito carente no Bahia. O Marcos Felipe não é o ideal para o time, o Adriel foi embora e o Danilo tá em dúvida nesse contrato. Mesmo se renovar, eu acho que deveria ir atrás de mais um goleiro e aí sim um goleiro de alto nível para poder ser titular do Bahia para a próxima temporada, tá bom? Não tenho certeza o que faria com o Danilo, se eu acho que o ideal é renovar ou não. Eu acho que não, tá bom? Acho que pela idade, deixando o Marcos Felipe como reserva e trazendo um goleiro de alto nível e um terceiro goleiro sendo da base, para mim é o ideal, tá bom? E aí o Acevedo vinha sendo titular nesses últimos jogos, jogou contra o Corinthians, vários momentos ele descia para fazer uma linha de três zagueiros, né, um volante entre os zagueiros, com uma saída de jogo bacana, ajudando na marcação. Enfim, se o cara na reta final do Brasileiro foi titular do Bahia, ele é peça importante para o Rogério. Se é peça importante para o Rogério, na teoria deveria renovar o contrato, né? Mas enfim, não sei qual a escolha que vai ser feita, mas o fato é o Acevedo vinha sendo muito aproveitado. Assim como o Adriel, que vinha sendo titular e também não vai ficar. E o próprio Depena vindo do banco também era importante. O Cuesta, o Cicinho e o Danilo Fernandes não tinham muitas oportunidades mesmo. Para mim, o Cuesta é injustiçado, que nem eu falei. Mas o Cicinho e o Danilo jogavam pouco mesmo. O Cicinho não vai ficar, o Danilo tá como dúvida ainda. Tá bom? Acho que no geral é isso. Comenta aí pra você, nessa situação desses 6 jogadores, os 4 que já definiram que não ficam, né? Que é o Depena, o Cuesta, o Adriel e o Cicinho. E os dois que estão como dúvida, que é o Danilo Fernandes e o Acevedo. O que você faria em relação a esses jogadores? Se você acha que deveriam permanecer no Bahia? Ou se você acha que... Já deixou eu ir mudando a tela? Ou se você acha que deveriam ir embora também, ou deveriam renovar esses dois? E a respeito desses 4 que eu citei aqui, o Depena, o Cuesta, o Cicinho e o Adriel, os que a gente mais comentou aqui ao longo do vídeo. Se você acha que foi um acerto ter liberado esses caras para não permanecerem no elenco do Bahia, tá bom? No geral, é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos também, tá bom? Foi esse o vídeo, valeu e falou!